afirma que mesmo inimigos dos Estados Unidos seriam bem recebidos no campus. Até o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Sure. Yes, absolutely. Berkeley represents an extreme limit of that, and I've been very outspoken in defending the rights of people to have their viewpoints represented. It gets complicated if it crosses over to hate speech, and so that some line is sometimes difficult to draw. So we don't welcome people who advocate hatred against other groups. On the other hand, we do strongly promote intellectual and political diversity on this campus, and I insist on the right of people to express their opinions, even if I dislike them intensely personally. Recentemente, a universidade fez uma cerimônia em homenagem a Robert Oppenheimer, um dos fundadores do Departamento de Física. Ele foi o diretor do laboratório secreto de Los Alamos, no Novo México, e é considerado o pai da bomba atômica. Berkeley se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da tecnologia que desabou sobre Hiroshima e Nagasaki, selando o fim da Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 anos depois do ataque, 3 décadas depois da Guerra do Vietnã, o campus está em paz. Têm sido raros e tímidos os protestos contra a invasão do Iraque. Aliás, muitos alunos, e não só os republicanos, apoiam a guerra de Bush. Sinal de novos tempos num campus aberto ao diálogo e a manifestações artísticas. Enquanto os dançarinos divulgam o espetáculo do fim de semana, o coral das meninas arranca aplausos de quem resolveu dar um tempo nos estudos e na filosofia para curtir um pouco de sol. E os brasileiros? Por que será que existem tão poucos aqui nesse campus? Será que as nossas mentes brilhantes sabem que é possível estudar em Berkeley praticamente sem botar a mão no bolso? Apesar de toda a diversidade cultural e racial que a gente vê por aqui, Berkeley não é das universidades mais abertas nos Estados Unidos. É uma escola pública e, por isso, uma lei da Califórnia exige que 90% dos alunos da graduação sejam moradores do estado. Dos 34 mil estudantes matriculados, apenas 9% são estrangeiros, bem menos do que os 24% da Universidade de Columbia, em Nova York, ou dos 23% da vizinha Stanford. Considerando o número total de alunos, Berkeley ocupa o 29º lugar no ranking de instituições americanas com mais alunos de fora. Ainda assim, são muitos os estrangeiros, mais de 3 mil. Entre eles, só 39 brasileiros, e quase todos nos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O mineiro Pedro de Araújo Castro chegou há 2 anos. Veio fazer doutorado em economia e aproveitou para economizar. Você, quando pensou em estudar fora do Brasil, você já sabia que você tinha essa possibilidade da bolsa ou você chegou a pensar em pagar? Não, eu nunca pensei em pagar porque é muito caro, assim. Você teria que ter muito dinheiro para você se manter aqui durante 4, 5 anos. Você ainda recebe um salário? Eu recebo um salário, exato. Em troca, Pedro dá aula para os estudantes mais jovens. Para graduação, então, assim, professores têm aulas grandes, assim, para 200, 300 alunos. E depois tem o pessoal de doutorado dá aula em separado, suplementando essa aula. Algo próximo que a gente tem lá no Brasil de monitoria e tal. Antes de chegar aos Estados Unidos, Pedro passou por 2 universidades brasileiras. Se formou na UFMG em Belo Horizonte e fez o mestrado na UNB em Brasília. Percebeu diferenças principalmente culturais. A competitividade aqui é vista como uma coisa boa, como uma coisa que vai
os melhores, ou os mais disciplinados, ou os que mais se esforçaram. Para quem pensa em seguir o exemplo deste brasileiro, o caminho das pedras é estudar muito. Eles querem trazer as melhores pessoas e, de certa maneira, eles não querem correr o risco de perder ela para os outros, né? De perder as melhores pessoas para as outras universidades. O jazz é a trilha sonora, dá o clima a uma agitada aula de negócio. A aula vai começar e o professor pergunta se alguém se importa de aparecer na televisão. So do we have any conscientious objectors to Brazilian TV? Ninguém se importa, estão todos orgulhosos por estudar numa das 5 melhores escolas de negócios dos Estados Unidos, de acordo com um ranking do Wall Street Journal. Nesse ambiente cheio de promessas e expectativas, encontramos mais um brasileiro. É Rafael Vasconcelos, que, como você vai ver daqui a pouco, acha que a personalidade dele tem tudo a ver com Berkeley. Mas, por enquanto, estamos na sala de aula e a matéria do dia é a teoria dos jogos, as complexas fórmulas matemáticas que renderam um prêmio Nobel e já serviram até como tática de guerra para o governo americano. Não é por acaso que o professor usa a política para falar sobre estratégias de negociação. Ele explica de que forma o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, conseguiu vencer as primárias, até mesmo onde não era o favorito. So McCain delegates liked McCain first, right? So that was their first choice. Huckabee second and Romney third. É uma aula divertida que, segundo a filosofia de Berkeley, ao mesmo tempo em que oferece ferramentas de trabalho, ensina aos alunos o espírito de colaboração. It's part of our own brand is to think about, being an innovative school and teaching people how to lead through innovation. And I think that the environment that we create here makes the students feel comfortable doing that. They're not trying ever to tear each other down or compete so much. They're really actually trying to help each other succeed and be the best they can be. Mas é claro que todo mundo aqui nessa sala de aula sabe que a competição no mercado é bem mais complicada. We're very aware of that, and so we actually teach them how to bring those parts of their personalities out. So they actually are taught how to go into a situation which is more competitive. And I should say that it's still a business school, so as cooperative and team-oriented as they are competitive by nature. A direção da escola destaca a localização geográfica de Berkeley como fator fundamental para o sucesso dos alunos. We're close to Silicon Valley in the electronics industry. We're close to the epicenter of the biotech industry in the United States. We're close to a center of clean energy and a green environmental technology. So it's just this incredibly vibrant atmosphere, and also the culture of California, which has always been a place that people come to try out a new life, to try on a new personality. Foi atraído pela geografia, pelo espírito de cooperação e também por obra do acaso que Rafael Vasconcelos veio estudar aqui. Apliquei para 7 escolas, fiz entrevista com 6 escolas e tive a oferta de vir para Berkeley. Foi a única que eu realmente tive a oferta para vir. E eu acho que foi... Essas coisas acontecem por um motivo, né? Eu fui 100% eu mesmo nas entrevistas e no processo todo, e eu realmente confiei nesse processo de casamento entre as personalidades da escola e do candidato. A aula terminou há pouco, o pátio está lotado e o brasileiro conversa com os colegas, ainda cheio de histórias para contar, depois de um intercâmbio na Tanzânia. Trabalhei lá numa organização, estava eu e mais 3 alunos, são grupos de 4. Trabalhei por uma organização de ensino que treina as pessoas lá para serem guias turísticos, trabalhar nos parques nacionais, cuidar da fauna, da flora, trabalhar inclusive em reservas de caça. O que isso acrescenta para alguém que quer ser o líder de uma empresa? Porque você provavelmente vai trabalhar com diferentes culturas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, não só desse programa, mas da experiência do MBA como um todo. É você ter exposição a diferentes culturas, diferentes formas de pensar, né?